tarde, boa tarde. Como é que você está? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira diz que amanhã é finados, né? Gente, tem hora que eu me perco aí no meio do caminho, né? A Luciana é aí. Gente, teve um temporal ontem aqui à noite. Acho que lá para meia-noite, provavelmente. Só que eu nem vi. Diz que choveu muito, mas se eu vou te contar, o calor hoje, nossa, tá terrível novamente. Um mormaço que só Deus para ter misericórdia de nós, né? Que eu pensei assim. Aí hoje de manhã amanheceu até assim mais fresco um pouco. Deu um sereninho, pensei, ai Deus vai fazer chover porque as plantas estão morrendo. Ó, tá um mormaço, gente, um mormaço. Um mormaço enorme. Uma coisa assim que, nossa, ó, um mormaço. Tá vendo? Um mormaço. Até o cachorro, coitado, esse cachorro ali tá tanto tempo ali, sabe, eu acho que tá deprimido. Porque ele tá no mesmo lugar sempre, ele vai e volta, fica no mesmo lugar, acho que esse cachorro está deprimido, estou observando ele. Ó, eu vim pro brechó hoje de manhã, fiquei aqui um pouco, até 11 horas da manhã, e agora eu vim pra cá pra ler a Bíblia. Vou ficar aqui um pouquinho porque eu falei, gente, meu rim começou a doer demais. Falei, nossa, eu não posso ficar numa quentura dessa não, gente. Porque, tipo, eu já tomei banho 3 vezes. Tomei banho 3 vezes. Porque dentro de casa tá quente, mas não está tão quente, não. Hoje, o que eu comi hoje, gente? O que eu comi hoje? O que eu me alimentei hoje na hora do almoço? Eu acho que eu me alimentei de... Deixa eu ver. Engraçado, né? A gente mexe, a gente tira a teia de aranha e depois, no outro dia, tem telha de aranha, né? Eu não entendo isso não, gente. Eu não entendo. No outro dia, teia de aranha. Hoje de manhã acordei, eu fiz muita coisa. Eu lavei banheiro, eu lavei o closet, porque é muito pequeno, tá dando salitro, então tá caindo. Né? Quando dá salitro, vai caindo assim. Tem que mandar arrumar. Mas os pedreiros aqui estão muito caros. O pedreiro aqui está cobrando R$ 300 por dia e 150 o ajudante. Então tem que esperar um pouquinho o pedreiro abaixar o preço dele, né? Também, gente, lá em cima do brechó, como deu um temporal, fui lá olhar que é onde fica as sacolas de roupa, as de inverno, as que eu lavei, ficam todas ensacoladas em cima de um colchão, em cima de uma cama. Aí eu fui lá olhar, aí tinha chovido no lugar lá, aí eu lavei lá novamente, passei pano na varanda todinha em volta da casa, aí eu vim pra cá, aí hoje eu vendi, graças a Deus, eu vendi para um cliente só, mas eu vendi. Aí comecei a fazer propaganda agora na parte da tarde. Eu nem sei o que eu comi hoje. Tá. Eu acho que eu coloquei alguma coisa. Ah, tá. Comi batata na airfry. Tem aquelas batatas que você já compra picada? Custa acho que R$ 15, R$ 14,99 para mim é 15. Então, eu tinha nessa batata no freezer. Aí eu falei assim, nossa, tá tão quente, que eu vou assar essa batata. 20 minutos você coloca na airfry. E aí rapidinho você come. Aí eu, como eu tava atrasada demais para vir pro brechó, e tem que dar, né, fazer, coisar a comida pra mãe, ver o que eu vou dar pra ela, essas coisas assim e tal. Aí eu peguei e fiz a batata na airfry. E sabe que agora aí depois eu chupei uma manga, daquele pé de manga ali, ó, tá vendo? Chupei a manga. Mas pensa numa coisa que tá assim me fazendo mal. Está me fazendo mal. Eu já reparei que doce tá me fazendo mal. Antigamente eu comia muito doce. Hoje em dia, quando eu como doce, meu estômago começa a não ficar legal, sabe? Começa a rejeitar o doce, né? Bom, né? Muito bom, porque eu comia tanto doce, eu comia doce o dia todo, gente. E aí, eu não vim porque eu falei, não, vou deixar o horário de ler a Bíblia, que aí eu vou ler devagar, eu vou perguntar se você tá bem, se você dormiu bem, se alguém te magoou hoje, se alguém falou palavras ofensivas para você. Olha, eu sinto muito. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Infelizmente, nós estamos vivendo um caos
aonde os seres humanos não estão respeitando os outros seres humanos. A infidelidade, a falsidade, ela está acima de tudo. Às vezes um vizinho seu te abraça e depois ele vai falar mal de você. Depois ele fala mal e te abraça. É assim, tem pessoas que falou algo contigo e esqueceu o que falou, né? Porque a verdade sempre prevalece, né, gente? A verdade, se você contar, se for verdade mesmo, a pessoa vai te contar 20.000 vezes, mas vai sempre prevalecer a verdade. A mentira, quando você mente, o que que acontece? Você esquece o que você falou, então você vai lá e você modifica diversas vezes. Por isso que eu gosto muito de falar a verdade, porque eu sei que a verdade sempre vai estar aqui, ó. Sempre vai estar aqui. Eu sempre vou estar com a verdade. Eu sempre vou contar detalhes da verdade. Quando você fala mentira, você esquece o que você falou lá atrás. Você esquece. Por isso que quando a pessoa comete um crime, né, ela é pega porque ela fala mentira. Porque a mentira ela é desmanchada. Na palavra de Deus diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada que você fale, não há nada que você faça, não há nada que você pense que você acha que vai ficar para sempre ali, que nunca ninguém vai descobrir. Algum momento alguém vai descobrir, sim, porque Deus fala que tudo é revelado e Deus é dono de todas as coisas. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os caminhos que nós devemos andar. Eu sou uma pessoa que muitas pessoas assim, eu me afastei de muita gente. Me afastei por quê? Porque a mentira prevalece na vida delas. E eu não gosto disso. Eu gosto assim de que eu fiz isso, eu fiz isso. Se eu fizer, eu falar, eu fiz mesmo. Eu fiz. Eu fiz. Então assim, a minha vida é essa. Igual hoje, por exemplo, eu estava vendo um rapaz no YouTube que estava comentando sobre o assassinato daquela cantora Sara, acho que é Sara, né? E que foi o esposo que cometeu esta coisa horrível, né? Que ele até confessou. E o advogado querendo passar pano em cima, que é advogado criminalista, tá do lado dele, falando que ela o traía, que ela tinha envolvimento com os outros homens, ela estava na igreja pregando, ela estava na igreja sapateando, ela estava na igreja pulando, ela estava na igreja cantando, mas ela tinha relacionamentos extraconjugais. E o rapaz falando. Aí a mãe dela colocou um áudio aonde ela dizia que não estava mais suportando o marido, porque ela que era o cabeça da casa, o marido não queria trabalhar, ela pedia para o marido trabalhar, ele não queria trabalhar, e às vezes ele chegava até a ser muito agressivo com ela, jogou o celular no chão, quebrou o celular, colocava na cabeça dele que ela estava o traindo, sendo que não estava. Então, ela falando que estava orando a Deus, que ela não tinha nem vontade mais de ter intimidade com ele, que ela estava assim. Na verdade, gente, a gente perde, sim, a gente perde sentimentos pela pessoa. A pessoa fazendo tanta maldade, outra coisa. O homem, pra gente, ele é o cabeça da casa. Para mim, ele tem que trazer arroz, feijão. Infelizmente, eu não vivo essa realidade, tá? Eu vou falar mentira para vocês, não. Eu não vivo a realidade de o homem ser a cabeça da casa, não. Eu sou a cabeça da casa, sabe? Então, assim, a gente vai perdendo a admiração pelo camarada, ele vendo você trabalhando, ele vendo você ali transpirando, vendo você trabalhar de servente pedreiro, vendo você lutando para comprar arroz, para comprar feijão, para pagar os seus remédios, para pagar seu médico, para pagar suas coisas, e ele fica ali, sabe? Trabalhando o servicinho dele, fumando os 5 maços de cigarro por dia ou por 2, 3 dias, deixa ali a maço de cigarro sem o cigarro em cima da mesa, joga as roupas ali em cima. Então, assim, você vai perdendo admiração, a pessoa vai te falando coisas horríveis, horrendas, você não pode falar nada que essa pessoa grita com você perde admiração, você perde qualquer tipo de sentimento, de amor, de desejo. E ela falando, né, a Sara falando, a cantora, com a mãe no áudio, né, que
Ela tinha perdido totalmente a vontade de ter intimidade com ele, mas às vezes ela tinha que fazer, mesmo ele brigando com ela de dia, ela tinha que fazer à noite. E o camarada, né? Ele é homem, claro, ele não entende nós mulheres. Ele falando assim, gente, mas se ela era cantora, se ela tinha o dinheiro dela, se ela era pastora, por que ela enganar o homem? Por que que ela não falou para ele, olha, eu não te amo mais, eu não te quero mais, vamos separar? Gente, não é fácil assim. Paulo, não é fácil assim. Nós mulheres, nós temos várias responsabilidades. Ela tem uma filha de 11 anos de idade. Eu tenho uma de 26 anos de idade. Sair de um relacionamento para ficar sozinha, para dividir bens materiais, às vezes ela não tem nem o que dividir. Às vezes o que ela vai dividir é o que ela conseguiu. Às vezes ela não vai conseguir nem alugar um espaço para ela morar. Às vezes ela não tem nenhuma mãe do lado dela para dar a mão para ela, para ajudar nenhum parente, para falar assim: não, minha filha, sai disso que eu tenho aqui um quarto para você ficar com a sua filha, pode ficar, você ajuda, né, na comida, você ajuda com aluguel. Então, assim, ela tinha pelo menos um marido que não trabalhava, mas ele cuidava da criança de 11 anos. Isso também conta. Nós ficamos à mercê ali deste homem que infelizmente não é bom, nós não amamos este homem mais, nós não temos desejo por este homem mais, mas ficamos pelos filhos, porque nós temos responsabilidade com uma menininha de 11 anos que precisa de quê? De alguém para cuidar dela, alguém para estar do lado dela. E quando uma pessoa está num relacionamento abusivo, é muito difícil de sair, quase que impossível. Muitas vezes sai, mas sai deitada. Então, o que acontece? Quando nós perdemos o amor, perdemos o respeito, perdemos o carinho por essa pessoa, nós não podemos mais contar com ele, às vezes você fica insegura. Poxa, eu casei com um homem, eu tive filhos com ele, e ele, se ele faz isso comigo, imagine um outro homem, vai fazer pior. Imagine, ele é pai da minha filha. Eu carreguei 9 meses, sangue do sangue dele. Imagino que outra pessoa vai fazer. E a gente só tem força para sair de uma relação abusiva quando tem alguém ali do nosso lado para dizer assim: eu te dou a mão. Segura na minha mão. Lá em casa tem um cantinho, tem um quartinho e eu vou te dar a mão. Você vai para lá. Mesmo assim, ela vai com medo desse homem ameaçar ela e de ir atrás dela e fazer alguma doideira, matar, entendeu? Fazer alguma doideira. Então, nós temos, hoje, aqui na nossa cidade, olha, não sei se é verdade, mas mandaram para mim no Zap, que uma criança de 4 anos na escola municipal da nossa cidade foi abusada por um rapaz de 14 anos na mesma escola. Então, assim, olha como nós estamos perdendo o controle das coisas, das pessoas que está à nossa volta. Está tudo perdido, está se perdendo aos poucos. E às vezes nós não conseguimos sair desse ciclo vicioso, né? Que infelizmente que é um relacionamento que machuca, um relacionamento que dói, um relacionamento de palavras ofensivas, de gestos ofensivos. Por isso que nós temos que nos apegar em Deus, por isso nós temos que aprender mais de Deus, por isso que nós temos que, assim, sempre estar ajoelhada. E esse Paulo, ele falou assim, porque a mulher mandou um áudio para a mãe dela, nessa Sara, que infelizmente, né, ela adormeceu com os descendentes dela, mandou, falou assim: ô mãe, as suas orações, elas estão me ajudando, eu estou orando também para Deus tirar da minha vida. E esse Paulo, que é homem, que não sabe o que que é uma mulher sofrer, de um homem falar palavras grosseiras, de um homem gritar, de um homem fazer com que o dinheiro dela seja todo para casa, ela tem que trabalhar dobrado para ajudar a filha, para colocar o que comer dentro de casa, ele gritar, ele ofender, ele julgar, ele condenar esta mulher, condenar, é muito triste. E ele falando: ah, por que que a mãe orando para a filha separar? Mas que evangélicos são esse? A mulher orando para o homem morrer, deitar com os descendentes dele, seus antepassados. Então, que coisa horrível. Por que que ela não foi verdadeira? Gente, não é assim.
Não é qualquer pessoa que aceita, não. Não é qualquer homem que aceita, não. Não é qualquer mulher que aceita, não. Às vezes a pessoa vira para você, como está acostumada aqui, ó, a montar nas suas costas e você dá tudo para dentro de casa, porque essa pessoa não tem o hábito. Igual aqui em casa mesmo. Aqui em casa o homem fala assim comigo assim: "Ah, eu não sirvo para trabalhar em serviço pesado, não. Só serviço leve. Eu não consigo trabalhar em serviço pesado, não." Teve uma vez que ele ficou desempregado 2 anos. Eu comprei aí um carro, um som e ajudei ele a comprar metade de uma moto. E eu que fazia as propagandas, eu que fazia todo a comunicação com as pessoas das lojas, né, o valor, né, R$ 12 por hora, R$ 14 por hora, quanto queria cobrar, ele tirava a parte dele e me dava o resto, entendeu? Mas não estava satisfeito, né. Então assim, ah, por que você está até hoje com uma pessoa assim? Se você disse que ela é tão ruim. Gente, não é fácil sair de um relacionamento abusivo, não é fácil você sair de uma relação onde você não tem ninguém para te dar a mão. Eu não tenho papai, eu não tenho mamãe, minha mãe está precisando de mim, minha mãe tem Alzheimer, está morando comigo, eu não tenho irmãos, eu não tenho ninguém para me defender a não ser Deus. Eu não tenho sogro, eu não tenho sogra, eu não tenho cunhada, eu não tenho ninguém para dizer assim: eu vou te ajudar. As pessoas não querem se ajudar, não querem ajudar as outras e também não entende a dor da outra. Porque existe, gente, olha no YouTube, uma psiquiatra falando sobre a criança interior. Nós já fomos crianças, nós já trazemos traumas lá da infância, traumas e mais traumas e mais traumas, que às vezes você fica nessa relação por causa desses traumas que você trouxe lá da infância. Trauma com o papai, trauma com a mamãe, trauma com o titio, trauma com abusos, traumas diversos. Então, dá uma olhada no YouTube, a criança ferida. A criança ferida, a criança interior ferida. Eu estou vendo muito porque eu sou uma criança ferida. Desde que eu era criança, eu sempre fui muito ferida. Acredito que você também tenha sido ferida. É muito difícil ter um lar, sabe? Às vezes a pessoa tem um lar assim com dinheiro, tem uma casa boa. Eu não tive não, né? Uma casa boa, né? Mas eu tive uma casa, né? Meu pai pagava aluguel numa casa grande, numa casa, né? Boa, que não estava caindo nem nada. Depois o meu pai construiu uma casa lá no quintal da minha avó, e aí nós fomos para lá, graças a Deus. Então, assim, eh, eu trabalhava, desde cedo eu comecei a trabalhar, desde os 6 anos de idade. Eu trabalhava varrendo o quintal dos outros, olhando criança dos outros, por causa de roupa, né, porque minha mãe não tinha condição de me dar. Minha mãe sempre fez salgado para fora, lavava a roupa para fora. Passava a roupa para fora, fazia salgado, fazia comida. Então, assim, meu pai era sapateiro, meu pai tinha sapataria, depois ele mudou a sapataria lá para casa, para não pagar aluguel. Eh, Depois meu pai aposentou, né, com salário mínimo. Então, gente, tem muitas pessoas que não vivem essa realidade, tem muitas pessoas que a mulher tem que trabalhar de faxineiro o dia todo, faxinar, uma faxina hoje é R$ 200, R$ 150 por dia. Às vezes você pega bem de manhã, né, você sai, igual tem uma colega minha que ela é faxineira, ela falou assim: eu chego lá às 7 horas da manhã, 7h30, e saio 2 horas, 1 hora da tarde, aí já ganhei meus R$ 150, tá ótimo. Aí eu falei assim: eu não posso porque eu tenho minha mãe, né, para cuidar, mas se eu arrumar uma faxina que eu entre 7 horas até pelo menos meio-dia, eu consigo fazer, né. Varrer um quintal também para ganhar dinheiro. Eu conheço 2 homens aqui, 3, minto, 3 ou 4, são irmãos, são parentes, que eles viveram de capinar quintal das pessoas, de tirar tiririca, também já tirei do quintal dos outros, de capinar, de varrer o quintal. Então, assim, tem muitas pessoas que cobram R$ 50 para varrer um quintal grande, tem muitas pessoas que cobram aí R$ 50 para capinar um quintal grande e que ajuda aí no arroz, no feijão. Pelo menos a mulher vê que você está se esforçando, né? Eu estou me esforçando para trazer comida para dentro de casa, trabalhar de servente pedreiro. Eu trabalho de servente pedreiro quando eu tenho algum serviço para fazer. Sempre sou servente pedreiro. Às vezes eu chego
até me machucar, me cortar, mas eu trabalho. Então, assim, nós temos que ter muita força, né? E o Paulo, ele não entende, esse cara do YouTube, ele não entende que nós mulheres somos sensíveis. Nós somos mulheres sensíveis, sabe? Os homens não entendem hoje em dia, não, sabe? Querem fazer. E por mais linda, eu vou falar uma coisa pra você. Você pode ser a mulher mais bonita. Eu conheço uma mulher aqui que ela é linda pro marido dela. Pensa numa mulher loira, dos olhos verdes. A mulher é linda. O marido dela é aquele homem barrigudo, velho. Sabe que isso aqui nele tá caindo aqui, ó. Isso aqui nele tá caindo. A barriga tá, ó, enorme assim. Velho, cheio de ruga, enquanto a mulher dele faz botox, né? Tem um cabelo loiro, olho azul, bonita. Esse camarada trai essa mulher, ela não sabe, trai demais, trai demais. Ele ainda tem a cara de pau de falar para as outras mulheres com que ele trai, que é muito bom trair, que ele ama trair. Olha para você ver. Presta atenção, você pode ser bonito tanto que for, você pode ser rico tanto que for, você sempre vai ser traída, você sempre vai ser enganada, você sempre vai ser julgada, você sempre vai ser condenada. Não existe esse negócio de dinheirinho, dinheirão, beleza física, não beleza, cor, raça, credo. Sempre vai ter alguém para te castigar, sempre vai ter alguém para não te dar. eh, Anitta, igual eu falei com vocês, não casou até hoje. A Anitta, muitas vezes os homens não queriam ela. Também Bruna Marquezine, no caso até hoje, é muito rica, é muito bonita. Tem também o Neymar, que é muito rico, que não dá valor às mulheres. O pai do Neymar também, que deixou, depois que o filho começou a ganhar muito dinheiro com futebol, deixou a esposa, mãe dos filhos dele, para ficar com moças novinhas. Acabou que a moça novinha foi traída esses dias aí. Ela foi traída numa festa que o Neymar deu de 2 dias com a filha dele lá pequenininha, que ele não se importa. Nós sabemos que o Neymar não se importa com essas coisas, né? Ele dando dinheiro é o que interessa para ele, né? Então, assim, gente, é muito difícil sair de uma relação abusiva. Esses homens não sabem o que falam. Esses homens não sabem o que eles estão falando. Não sabem como é difícil você ter que manter a casa, você ter que aguentar gritos, você ter que aguentar desaforo, você ter que aguentar por causa dos seus filhos. Porque, infelizmente, às vezes a pessoa nem deixa você sair, às vezes você não consegue sair, você fica com medo. É igual o síndrome do pânico, você fica paralisado e você pensa: e se eu for para lá? E se for pior? E se for pior? É muito triste, né? Então vamos ler aqui, nós estamos em 2 Reis, nós lemos ontem o capítulo 4. O capítulo 4 terminou no capítulo 42, 43, 44. Um homem veio de Balsalisa e trouxe ao homem do verdadeiro Deus, o profeta, 20 pães, o profeta Eliseu, 20 pães de cevada, feitos com os primeiros frutos maduros, e também trouxe um saco de cereal novo. Então o profeta Eliseu disse: dê isto para os homens comer. Versículo 43. No entanto, o ajudante do profeta Eliseu perguntou: mas, profeta Eliseu, como é que eu vou alimentar 100 homens? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. 100 homens com só 20 pães? E o profeta Eliseu respondeu: dê para os homens comer, pois assim diz Jeová: esses 100 homens vão comer esses 20 pães e ainda sobrará. Milagre da multiplicação. Esse aqui é o Velho Testamento, né? O Novo não. Versículo 44. Então, o ajudante do profeta Eliseu colocou os 20 pães diante daqueles 100 homens, e segundo a palavra de Jeová, esses 100 homens comeram e ainda sobrou pães. Capítulo 5, versículo 1. Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era sírio. Naamã era um homem de destaque, que era respeitado pelo seu senhor, pois por meio dele Jeová tinha dado vitória à Síria. Naamã era um guerreiro valente, embora fosse leproso. Tinha lepra, que é as machucados que dá na pessoa, tem que tomar remédio, e lepra pega, né? Versículo 2. Num dos ataques de Naamã
contra a terra de Israel, que é a terra do povo de Deus, os sírios, que não é povo de Deus, tinham levado cativa uma menina. O que é cativa? Levado a menina presa, que se tornou serva da esposa de Naamã. Fui ver aqui para me confirmar com vocês. Os sírios, não tem os sírios? Eles cultuavam Baal. Baal foi adorado em toda a Síria Palestina. Baal, o deus deles. Nossa, misericórdia. O templo de Bel, por vezes chamado Templo de Baal, era um edifício religioso situado no sítio arqueológico de Palmira, na Síria, consagrado em 32 d.C. ao deus semita Bel, adorado em Palmira, em Trindade, com o deus lunar Agligol e o deus solar Iarribol. Então, não é o Deus Pai de Jesus que os sírios, El, Astarte, Aserá, Javé e Baal reinam sobre os sírios, né? Por isso que é tanta guerra entre eles, né? Cada um entende aí a sua crença de um modo diferente, né? Versículo 2. Num dos seus ataques, né? Naamã, num dos ataques que ele era um guerreiro, né? Contra a terra de Israel, que é a terra do povo de Deus, Pai de Jesus, os sírios tinham levado cativa, igual aconteceu, né, que várias pessoas, o pessoal lá acho que de Gaza, né, pegaram como refém. Essa menina foi pega como refém e se tornou serva da esposa de Naamã, empregada da esposa do Naamã, que ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era leproso. Ela se tornou empregada dela. Versículo 3. Ela disse à sua senhora, que era a esposa de Naamã: seria tão bom se o meu senhor, o seu esposo Naamã, visitasse o profeta Eliseu, que está em Samaria. O profeta Eliseu curaria a lepra do seu esposo Naamã. Versículo 4. Naamã foi e então ele foi e contou ao seu senhor. Ah, tá. Então a esposa foi lá e contou ao seu marido, o Naamã, aquele que tinha lepra. Falou para ele assim, versículo 4. Então ela foi e contou ao seu senhor, né, o seu marido, Naamã, o que a menina de Israel tinha dito. Aquela que pegou, eles pegaram cativas, que se tornou empregada deles, de grátis, né, escrava. Versículo 5. Então o rei da Síria disse a Naamã: Naamã, vá agora mesmo. Vou enviar uma carta ao rei do povo de Israel, que é o povo de Deus, e, portanto, Naamã foi, levando com ele 10 talentos de prata, 100.000 peças de ouro e 10 mudas de roupa. Versículo 6. Naamã levou ao rei de Israel a carta que o rei da Síria mandou ele levar. Nesta carta dizia o seguinte: junto com esta carta, eu lhe envio meu servo chamado Naamã, para que o cure da lepra que ele tem. Versículo 7. Assim que o rei de Israel, que é Israel, o povo de Deus, leu a carta, rasgou a sua roupa e disse... Não rasgou a carta não, rasgou a roupa. Porque tá fazendo muito calor, gente. Nossa... Versículo 7. Assim que o rei de Israel, que é o povo de Deus, leu a carta que o rei da Síria mandou para ele, junto com o chefe do exército Naamã, que tinha lepra, rasgou a sua roupa e disse: será que eu, rei de Israel, eu sou Deus para matar e para preservar alguém vivo? Ele me manda este homem Naamã e me diz para curá-lo da sua lepra. Vejam que ele está procurando briga comigo, o rei da Síria. Versículo 8. Mas, quando o profeta Eliseu, o homem do verdadeiro Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado a sua roupa, mandou imediatamente dizer ao rei de Israel: por que o senhor rei de Israel rasgou a sua roupa? Por favor, deixe o homem lá da Síria vir a mim, o Naamã,
para que ele saiba que há um profeta de verdade em Israel para a glória de Deus. Versículo 9. Portanto, Naamã, chefe do exército da Síria, foi com seus cavalos e com seus carros de guerra e ficou de pé à entrada da casa do profeta Eliseu. Versículo 10. No entanto, o profeta Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: Vá, o chefe do exército da Síria, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua carne será restaurada, e você ficará puro da lepra. Versículo 11. Então, o chefe do exército, chamado Naamã, ficou indignado e resolveu ir embora, dizendo: Eu disse a mim mesmo, ele, o profeta virá para fora, o profeta virá para fora, ficará em pé na minha frente, na frente do chefe do exército da Síria, de Naamã, e invocará o nome de Jeová, que é o Deus dele, movendo a mão para lá e movendo a mão para cá sobre a lepra para curá-la. Muitas pessoas têm expectativas e se acham muito importantes, né? E aí, Deus gosta de pessoas humildes. Versículo 12. Não são o Abana e o Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas do povo de Israel? Não posso me lavar neles e ficar puro? Ela estava achando que até o rio deles era melhor do que o do povo de Israel. Então, Naamã se virou e foi embora furioso, porque ele queria que o profeta saísse de dentro da casa dele, mexesse a mãozinha para lá, mexesse a mãozinha para cá e curasse ele da lepra. Ele queria ver ele de pé na frente dele. Mas o profeta nem foi lá ver ele, só falou assim, fala com ele para se banhar nos rios daqui de Israel 7 vezes que será curado. Só mandou falar, não foi até ele não. Versículo 13. Os servos de Naamã aproximaram-se então e lhe disseram: Meu pai, se o profeta Eliseu lhe tivesse dito para fazer algo muito difícil, o senhor não faria? Quanto mais então, se o profeta apenas lhe disse: Lave-se e fique puro. Versículo 14. Em vista disso, o chefe do exército da Síria, Naamã, foi e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, segundo a palavra do homem do verdadeiro Deus, que é o profeta Eliseu. Então a sua carne foi restaurada, tornando-se como a de um menino, e ele ficou puro. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não pode ir agora não, tá tendo guerra. Versículo 15. Depois disso, Naamã, que era o chefe do exército da Síria, e toda a sua comitiva voltaram ao homem do verdadeiro Deus, que é o profeta Eliseu. E ele ficou, o chefe do exército da Síria, Naamã, ficou diante do profeta e disse: Agora, profeta Eliseu, eu sei que não há Deus em nenhuma parte da terra a não ser em Israel. Agora, por favor, aceite um presente do seu servo, o chefe do exército da Síria, Naamã. Versículo 16. No entanto, o profeta Eliseu disse ao chefe do exército da Síria, Naamã: Tão certo como vive Jeová, a quem eu sirvo, não aceitarei o presente. E o chefe do exército, Naamã, da Síria, insistiu com o profeta Eliseu para que o aceitasse, mas o profeta Eliseu se recusou a ganhar presentes dele. Versículo 17. Por fim, o chefe do exército da Síria, Naamã, disse: Já que o Senhor, profeta Eliseu, não aceita os presentes, por favor, dê ao seu servo um pouco do solo deste país, a carga de um par de mulas, pois o seu servo não fará mais oferta queimada e nem sacrifício a outros deuses, a não ser a Jeová. Será que Naamã ia fazer oferta só para Deus, Pai de Jesus? Versículo 18. Mas que Jeová perdoe o seu servo Naamã apenas pelo seguinte: toda vez que o meu senhor, o rei da Síria, entra na casa de Rimom para se curvar ali, ele, o rei da Síria, se apoia no meu braço. Ele se apoia no meu braço. E eu, Naamã,
eu tenho que curvar-me na casa de Rimom, que é um deus, né? Deus do pessoal da Síria. Quando eu, Naamã, me curvar na casa de Rimom, por favor, que Jeová perdoe o seu servo Naamã. Versículo 19. Então, o profeta Eliseu olhou para Naamã e disse: Vá em paz, o chefe do exército da Síria, vá em paz. Depois que o chefe do exército da Síria, Naamã, foi embora e percorreu certa distância, versículo 20, Geazi, que era o que? O ajudante do profeta Eliseu, o homem do verdadeiro Deus era o profeta Eliseu, não Geazi, Geazi era apenas o ajudante, disse a si mesmo, disse no seu coração, sabe quando você pensa assim, ai, Luciana, você não devia ter falado aquilo, você não devia ter conversado com suas vizinhas hoje, você devia ter ficado em casa, sabe? Falou o seu coração, com ele mesmo, né? Versículo 20, Geazi, ajudante do profeta Eliseu, o homem, o profeta Eliseu era o homem do verdadeiro Deus, disse a si mesmo, o meu senhor, o profeta Eliseu, deixou o chefe do exército da Síria, Naamã, ir embora e não aceitou os presentes que ele trouxe. Tão certo como Jeová vive, eu, Geazi, ajudante do profeta Eliseu, correrei atrás do chefe do exército da Síria, Naamã, para que ele me dê alguma coisa de presente. Versículo 21. Portanto, Geazi, o ajudante do profeta Eliseu, correu atrás do chefe do exército da Síria, que se chamava Naamã. Quando o Naamã, chefe do exército da Síria, viu alguém correndo atrás dele, desceu do seu carro de guerra para ir ao encontro dele e perguntou: Está tudo bem com você? Está tudo bem? Versículo 22. E o Geazi, que era ajudante do profeta Eliseu, respondeu ao chefe do exército da Síria, Naamã: Tudo bem, sim, meu senhor. É que o meu senhor, o profeta Eliseu, me enviou para dizer algo para o senhor, chefe do exército da Síria, Naamã. Veja, olha o que ele mandou dizer. Veja, agora mesmo vieram ao meu encontro 2 jovens dos filhos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Por favor, dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa. Era tudo mentira, tá? Foi tudo mentira. O profeta Eliseu não sabia de nada disso. Ele fez por conta dele, mentiu muito, mentiu demais. E Deus estava vendo que ele estava mentindo. O profeta Eliseu não estava sabendo, mas Deus estava sabendo, porque Deus sabe de todas as coisas quando a gente mente. Versículo 23. Então o chefe do exército da Síria, que se chamava Naamã, disse: Pegue 2 talentos. E ele insistiu com ele e colocou 2 talentos de prata e 2 mudas de roupas em 2 sacos e deu-os a dois ajudantes de Naamã, que os carregaram na frente de Geazi. Deu para Geazi, que mentiu, né, que é ajudante do profeta Eliseu. Versículo 24. Quando Geazi chegou a Ofel, pegou o saco das mãos dos ajudantes do chefe do exército da Síria e os colocou na casa dele e mandou os homens ir embora. Vai embora logo, senão o profeta Eliseu vai vir. Depois que os homens partiram, versículo 25, o Geazi, ajudante do profeta Eliseu, foi e se apresentou ao seu senhor, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu lhe perguntou: Ô Geazi, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você veio, hein, Geazi? Geazi respondeu: Ao seu servo Geazi não foi a lugar nenhum. Mentira, mentiroso. Versículo 26. E o profeta Eliseu olhou para Geazi, seu ajudante, e disse: Será, Geazi, que o meu coração não estava lá com você quando o homem desceu do seu carro de guerra para ir ao seu encontro? Você está achando que o Espírito de Deus não estava vendo tudo que você fez, que não era para ser feito? Será que agora é tempo de aceitar prata? É tempo de aceitar roupas? É tempo de aceitar olivais, vinhedos, ovelhas, bois, servos ou servas? Em Geazi.
Versículo 27. Portanto, a lepra do rei, a lepra do chefe do exército, do rei do exército da Síria, Naamã, se apegará a você, Gease, e aos seus descendentes para sempre. Então, o ajudante do profeta Eliseu, Gease, saiu da presença do profeta Eliseu, leproso, branco como a neve, porque a lepra dá uns machucados horríveis, gente. Tem gente que tem que cortar a perna, tem que cortar, nossa, cortar partes do corpo, porque a lepra, ela vai tipo destruindo, sabe? Destruindo os nervos, destruindo, vai apodrecendo a pessoa. E olha o que que a mentira faz. É por isso que eu falo. É melhor falar a verdade. Não é melhor falar a verdade? Ou não falar nada. Não fala a verdade, não fala mentira, não fala nada. Não é melhor? Melhor do que falar mentira. Beijos e até amanhã.